Bora para mais uma matéria de avaliação comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, trouxe aqui um modelo que vocês já viram várias vezes no canal. Estamos falando aqui do Chevrolet Cruze, só que aqui na carroceria Sport 6, ou seja, seria aí o Cruze Hatchback. E por que esse carro está de novo aqui no canal, né? Já fizemos matérias várias vezes. Pessoal, tem dois motivos para o carro estar aqui. Primeiro, porque agora vai ser aquela avaliação onde eu ponho a minha opinião pessoal sobre o carro. E segundo, como vocês devem saber, a Chevrolet vem passando por um momento difícil de disponibilidade de produtos por conta da falta aí de microchips. Isso fez a fábrica de Gravataí, que produz aí o Onix e o Onix Plus parar, e também a fábrica de São Caetano, que produz aí justamente o Chevrolet Tracker. Assim, quando você chega hoje numa concessionária Chevrolet, um carro que você tem lá pronta entrega e que é uma ótima opção, é justamente esse modelo. E é por isso que a gente trouxe ele de novo aqui no canal. E eu já vou aproveitar aqui para abordar aquela questão que todo mundo pergunta. O Chevrolet Cruze vai sair de linha? Pois bem, pessoal, olha só. Como eu acabei de dizer, hoje o Chevrolet Cruze está sendo para a Chevrolet aqui no Brasil o fiel da balança. Afinal de contas, com a indisponibilidade aí do Onix e da Tracker, esse aqui tem sido uma ótima opção. E quando a gente olha para esse produto de uma forma geral, o que eu posso dizer? Na Argentina, esse carro vende bem, aliás, ele é fabricado lá. E aqui no mercado brasileiro, vamos ver as duas situações. Na categoria de sedãs médios, o Chevrolet Cruze é um dos pouquíssimos participantes aí dessa categoria que foi perdendo concorrente aí ao longo do tempo. Então a gente tem muito poucos concorrentes. E aqui nessa categoria de hatchback médio, só existe esse carro, não tem mais nenhum outro. Então ele ainda tem um mercado cativo. Por conta disso, é muito provável que a Chevrolet ainda mantenha esse carro por mais algum tempo no mercado. Agora, se vocês perguntarem, terá uma nova geração de Chevrolet Cruze? Aí é bem pouco provável que isso aconteça. Afinal de contas, a gente já viu que a Chevrolet em outros mercados, principalmente lá na Ásia, ela já tem outros produtos nessa categoria aí de médios. E se a gente for entender o que aconteceu aí com Onix e Tracker, provavelmente possa acontecer alguma coisa parecida no Brasil. De toda forma, o Cruze ainda deve ficar um pouco de tempo no mercado, até porque, se vocês analisarem o custo-benefício dele, ele é bem interessante. E a gente não pode esquecer outro detalhe. O Chevrolet Cruze, tanto na carroceria Sport 6, que é essa daqui, quanto na carroceria Sedã, você encontra ele em 3 versões de acabamento. Então você tem um carro de entrada, que é o LT, você tem um intermediário, que é o LTZ, e você tem o topo de linha, que é esse aqui, que é o Premier, tanto em sedã quanto o hatchback Sport 6. Bom, feitas essas explicações, então vamos entrar agora na questão do vale a pena. Pessoal, vamos fazer conta na prática. Quantos carros hoje no mercado brasileiro que tem um motor 1.4 litro turbo de 153 cavalos e 24,5 kgfm de torque? Um carro que tem um 0 a 100 aí na casa de 9 segundos e que tem velocidade máxima superior a 200 km por hora. Vou além. Quantos carros no mercado brasileiro a gente tem com a tecnologia embarcada que o Chevrolet Cruze oferece? Nós temos aí conectividade OnStar, nós temos uma central multimídia com internet 4G embarcada, você tem a possibilidade de fazer comunicações com o carro através de um aplicativo de smartphone, já explicamos isso várias vezes aí no nosso canal, inclusive o Cruze foi o primeiro carro efetivamente no mercado brasileiro a oferecer internet de alta velocidade roteada dentro do veículo, justamente por sistema de Wi-Fi. Ou seja, nós temos aqui um conjunto de carro que é muito eficiente. E outro detalhe, se você comparar a dirigibilidade desse produto com qualquer outro hatchback compacto no mercado brasileiro, que hoje as faixas de preços estão muito próximas, você não vai ter nenhum hatchback com uma dirigibilidade mais agradável em matéria de conforto do que o Chevrolet Cruze. Então só por aí eu já digo para vocês que é um carro que você precisa pensar se você valoriza bom desempenho, tecnologia e, acima de tudo, conforto ao dirigir. Agora, nem tudo são rosas aí no Chevrolet Cruze. E aqui eu vou abordar um ponto que particularmente me incomoda um pouco. Em matéria de iluminação, primeiro vamos falar do que tem de bom aqui. Luz de rodagem diurna em LED, que é um elemento importante de segurança, e o LED melhora a visibilidade.
A gente também tem o farol que tem o controle de altura do facho. Então você tem um botão lá dentro para fazer o ajuste de altura de acordo com a carga do carro. Também temos um farol aí do tipo projetor. Detalhe, o farol baixo e o farol auxiliar são do tipo projetor. E temos até mesmo a comutação automática do farol alto, que utiliza a mesma câmera ali do para-brisa que é usada para o alerta de colisão frontal e o sistema de permanência de faixa. Entretanto, um carro desses nessa faixa de preço que ainda usa, iluminação halógena no farol baixo, halógena no farol alto e a halógena no farol auxiliar e luz de pisca incandescente, vamos combinar que não é exatamente a coisa mais moderna ou mais bonita. Então aqui é um ponto onde a gente pode pensar em melhorias. Ainda que a luz de pisca não incomode tanto, mas já existem até no mercado aí de acessórios boas soluções para você deixar isso aqui tudo em LED. E cá entre nós, fica muito mais bonito, até para fazer mais sentido aí com a luz de rodagem diurna, que é em LED, Se tem uma coisa que merece vastos elogios aqui nesse carro é justamente o motor dele. Estamos falando de um motor 1,4 litro turbo injeção direta, comando variável, que a potência varia de 150 cavalos na gasolina a 153 cavalos no etanol. Mas o que interessa mesmo é o torque máximo, 24,5 kgfm, e isso disponível a baixíssimas rotações. Esse motor mais a transmissão automática do Chevrolet Cruze faz ele de 0 a 100 na casa de 9 segundos e ter velocidade máxima superior a 210 km por hora. Falta desempenho? Certamente que não. E ele também não é um motor tão gastão assim pelo que ele anda. Agora, esse motor aqui em algum momento vai deixar saudades. Tanto é assim que a gente tinha o Chevrolet Tracker da geração anterior com esse motor. E que desempenho que tinha o Tracker, Aí veio o Tracker novo com uma nova geração de motores, que é mais eficiente no quesito consumo, mas também na questão de emissões. E aqui é que está um problema desse motor. Porque ele é um bom motor em matéria de desempenho, é tão bom que o Chevrolet Equinox, aí quando tem um motor 1.5, que vem importado aí do México, ele usa um motor da mesma família desse daqui. Só que lá ele é puramente a gasolina e aqui ele é flex por conta dessa convivência aqui no nosso Mercosul. De toda forma, esse motor aqui em algum momento ele vai ter que ser aposentado, não porque ele não seja eficiente em desempenho ou até mesmo pelo consumo dele, mas pela questão de emissões, Então a gente vê que os motores mais modernos têm uma emissão muito mais baixa e isso é um impeditivo para, digamos assim, a continuidade desse motor. De toda forma, pessoal, quem gosta de desempenho, eu vou dizer para vocês, esse é o motor que não vai decepcionar. Falando aqui das assistências de condução, vamos dizer que o Chevrolet Cruze está muito bem servido aqui nessa versão Premier. Pode não ser o topo da tecnologia do que a gente encontra hoje no mercado. Ainda assim, vemos aqui um pacote bem interessante. E muito disso está baseado naquela câmera ali, que ele tem instalada ali no para-brisa que filma permanentemente a pista. Então essa câmera consegue fazer algumas coisas do tipo. Você tem aqui o sistema de permanência de faixa, então ele avisa quando você está saindo da faixa e também corrige o volante para trazer o carro para o centro. A câmera também tem ali o alerta de colisão frontal, que consegue dizer a distância em tempo do que você está do carro da frente e até mesmo te dá um alerta quando você se aproxima de forma muito perigosa desse veículo. E ela ainda consegue reconhecer, por exemplo, pedestres na via, o que é um ponto interessante. Ainda no quesito assistência, o carro tem 4 sensores de estacionamento na dianteira, mais 4 na traseira, e essa versão Premier tem mais 4 sensores, 2 de cada lado para o sistema de auxílio de estacionamento em vaga. Então ele ajuda você a manobrar o carro aí para vagas de rua e também para vagas do tipo shopping center. Ou seja, em matéria de assistência, ele é bastante completo. Pode não ter aqui um controle de cruzeiro adaptativo, mas vamos combinar. Quantos carros no mercado hoje, principalmente nessa faixa de preço, oferecem esse recurso? Então só por aí eu já diria que em matéria de assistência à condução, esse carro teria a condição de viver mais tranquilamente 2 ou 3 anos no mercado sem fazer feio aí perante os concorrentes de mesma faixa de preço. Bom pessoal, se me perguntarem qual é o visual mais legal que a gente tem desse carro, eu vou dizer, é quando a gente vê ele de lado. Eu acho essa silhueta aqui do Cruze Sport 6 muito legal mesmo, muito agradável, harmônica principalmente, Principalmente essa traseira que não chega a ser nem tão inclinada assim, sugerindo um visual de coupé, mas também não é nem tão vertical como a gente costuma ver em alguns hatchbacks aí no mercado. Acho esse visual realmente legal do carro. Outra coisa também que se me perguntarem, Jorge, qual é a medida de pneu que você acha que um carro precisa ter para
ter uma boa dirigibilidade, ou seja, na hora que você entra nas curvas, o pneu não dobra tanto assim, né? Então você tem o carro ali na mão. Ao mesmo tempo que você não vai ter tanta dor de cabeça aí com buraco, com tachão, essas coisas, que quando você tem um aro muito grande, é muito comum as rodas entortarem ou até mesmo você ter problema de bolhas ou até mesmo rasgo no pneu. E eu vou dizer para vocês que a medida que eu acho mais legal é essa que a gente tem no Chevrolet Cruze. Um pneu 215 de largura, que já é uma boa medida, um perfil 50, nem tão alto e nem tão baixo, num aro 17. Dá para você usar bem no dia a dia e ao mesmo tempo que não vai te dar tanta dor de cabeça. E aqui do lado ainda vou destacar uma coisa muito positiva desse carro. Freio a disco nas 4 rodas, né, que garante frenagens mais eficientes por mais tempo. Só que aqui eu já vou falar uma crítica para vocês, é um ponto que me incomoda um pouco, mas muitos motoristas nem percebem. É o fato da suspensão traseira desse carro aqui, esse e até mesmo na versão sedã, ser semi-independente. Não é uma suspensão totalmente dependente, como a gente vê, por exemplo, aí no Civic ou até mesmo no Corolla agora. A suspensão totalmente independente, ela deixa o carro muito mais na mão quando você tem aquelas situações de slalom ou de mudança rápida de faixa. Essa suspensão semi-independente sofre um pouco mais nessas situações. No geral, ela vai ser confortável, como esse carro é confortável, mas isso é um ponto que, se fosse totalmente independente, certamente a dirigibilidade do Cruze seria bem mais interessante para quem gosta de esportividade. Uma exclusividade aqui do Cruze Sport 6 nessa versão Premier é o teto solar, que você não encontra nas versões abaixo dessa no Sport 6 e está completamente indisponível aí no sedã. Outro recurso interessante do Chevrolet Cruze é o sistema de chave presencial. Basta a chave estar próxima do carro, apertando o botão aqui na maçaneta você consegue trancar o carro. Apertando novamente você destranca a porta. Tem mais recurso aqui, como por exemplo, na hora que você tranca o carro e os vidros estão abertos, ele fecha automaticamente até mesmo o teto solar, não tem perigo de esquecer nada aberto. E se você deixou o carro lá no solzão e quer abrir o carro à distância para ele já ir ventilando, basta apertar aqui o botão e segurar para destrancar, que ele também faz a abertura aí dos 4 vidros. Outro recurso legal é a partida remota. Para isso basta você trancar o carro, apertar aqui o botãozinho de partida remota e segurar, e ele liga automaticamente o motor. Fazendo isso, ele vai ligar o ar-condicionado da forma que você deixou programado e já vai climatizando o interior do veículo antes mesmo de você entrar. Detalhe, mesmo com o motor ligado, ninguém consegue sair com o carro, porque ele vai precisar da chave para, primeiro, liberar aqui a porta e, segundo, se a chave não estiver lá dentro e você não apertar o botão de ignição, o volante e o câmbio ficam bloqueados. Aqui atrás, pessoal, a gente pode destacar que o carro tem pelo menos iluminação em LED aí na iluminação de lanterna, mas tem lâmpadas incandescentes na luz de freio, luz de pisca e até mesmo luz de ré. O carro ainda conta com sensor de estacionamento traseiro auxiliados aí por uma câmera de ré. Agora, um outro ponto aqui que às vezes incomoda um pouco é a capacidade do porta-malas, que aqui no caso é de apenas 290 litros. Pessoal, tem hatchback compacto no mercado brasileiro que tem porta-malas mais generoso aqui do que o Cruze Sport 6. Mas vamos combinar, não é todo mundo que compra um carro hatchback e que precisa de porta-malas. Geralmente esse tipo de cliente está muito mais preocupado com o visual do carro do que necessariamente uma questão de porta-malas. E mais uma vez eu tenho que fazer aquela crítica tradicional que aqui no Cruze Sport 6 é até um pouco maior a crítica, né? Porque quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, a gente encontra aquela porcaria de step temporário fininho que eu já expliquei dezenas de vezes de porque eu não gosto desse step, né? Quem viaja bastante por estrada, imagine você furar o pneu e ter que concluir uma viagem aí de 600 km depois de você ter andado 200 com essa porcaria de step, é até perigoso. Então, eu não gosto desse step, só que aqui ainda tem mais um problema, né? O porta-malas já não é grande, são 290 litros. E aqui, pessoal, nem dá para você colocar um pneu aí de tamanho integral, porque se vocês olharem o porta-malas, você vai ver que esse step fino já está aí justamente para poder proporcionar esse espaço de 290 litros. Se você colocar um pneu integral, aí você vai perder ainda mais porta-malas. Então, essa realmente é uma crítica que cabe ao Chevrolet Cruze, né? Nem tem muito espaço de porta-malas e você ainda tem que obrigatoriamente engolir o step fininho, porque não dá para colocar um step de tamanho normal. O espaço aqui no banco traseiro do Cruze Sport 6 é muito bom, graças à distância entre eixos de 2,70 m.
a mesma utilizada em vários sedãs médios. Pois bem, banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,80 m, eu tenho aqui praticamente 5 dedos entre o meu joelho e o encosto do banco. A movimentação de pés também é generosa. Agora, falando de acabamento, por exemplo, na porta, boa parte dela é forrada em couro, inclusive costurado, mesmo couro que a gente tem aqui no banco. E esse couro é suave ao toque. A gente também pode destacar bom espaço para guardar vários objetos ali no compartimento da porta. Também temos aqui o ganchinho aqui dos dois lados, que serve para você pendurar, por exemplo, jaquetas, camisas ou até mesmo um cabide com outras peças de roupa. Você também tem aqui atrás o descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas e na extensão do console uma tomada 12 volts ali para você poder ligar algum equipamento eletrônico. E não podemos esquecer também, temos aqui iluminação no teto individual de leitura para os dois lados. Aqui no banco dianteiro a gente pode destacar o ótimo conforto desse banco, que inclusive é bastante suave e tem uma boa ergonomia, o corpo encaixa muito bem. Esse couro também ele tem aí a costura contrastante. Aliás, esse acabamento a gente vê aqui em parte do painel e também em boa parte da porta. É o mesmo material, portanto, suave ao toque. A gente ainda tem um pouco aí de plástico duro aqui na parte superior e aqui na parte inferior a mesma coisa acontece ali na porta. Só observando que este plástico aqui é da mesma cor do couro que nós temos. Outra coisa que a gente pode destacar aqui dentro também é o bom espaço na porta, aliás, maior do que a porta traseira, dá para você guardar bastante coisa ali. O porta-luvas, ele praticamente abre inteiro, inclusive com uma abertura suave da tampa, e você tem um bom espaço para acomodar uma série de coisas ali dentro. E eu também vou chamar a atenção para este dispositivo aqui do lado, que serve para você desarmar o airbag no caso de você ter que transportar aqui uma cadeirinha de criança e aí o airbag precisa ser desligado por uma questão de segurança. E quais são os recursos que o motorista conta? Começando aqui pelo banco, que tem todos os ajustes elétricos. Então a gente tem a altura total do banco, tem a inclinação do assento, temos também a distância e até mesmo a inclinação do encosto. Tudo aqui é elétrico. O volante também, pessoal, olha só, a gente conta aí com ajuste de profundidade e até mesmo de altura. Então isso permite achar uma posição bastante confortável para dirigir. Aqui do lado nós temos os controles do farol, inclusive farol auxiliar dianteiro e neblina traseiro, além da função automática, tá? Que você consegue controlar a função automática do farol alto através de um botãozinho que você tem aqui na haste da alavanca de seta. Também temos aqui o botão para fazer o ajuste de altura do facho do farol e mais um outro botão para você controlar a intensidade de iluminação do painel e até da central multimídia. Eu vou destacar também este prático porta-objetos que o motorista tem aqui, muito útil para você colocar aí cartão, controle remoto de garagem, algumas chaves, ou seja, coisas pequenas ficam bem práticas aqui. E outra curiosidade a respeito do Chevrolet Cruze. Para você abrir o capô desse carro, obrigatoriamente a porta tem que estar aberta, porque ele tem ali uma alavanca que não permite que você acione ela com a porta fechada. E outro detalhe, você tem que usar a alavanca 2 vezes, uma primeira de liberação e uma segunda para abrir completamente. É um pouquinho diferente dos outros carros, como vocês estão vendo. Aqui na porta o motorista encontra botões para acionamento dos vidros com simples toque para todos os 4 vidros do veículo, o que acrescenta praticidade. Também temos o botão para o trancamento das portas e ainda o controle elétrico dos espelhos, que inclui também a função de rebatimento dos espelhos laterais, o que acaba sendo bastante útil em garagens mais apertadas. O Chevrolet Cruze, dentro da sua categoria de mercado, tem uma das melhores centrais multimídias que a gente consegue ver aí no mercado brasileiro. Até mesmo carros de categoria superior não oferecem centrais tão completas como essa do Cruze. E existem vários motivos para isso. Para começar, ela é uma central multimídia que tem GPS embarcado. E mais importante do que isso, essa central, como ela tem a internet embarcada de fábrica, né, é uma linha que acompanha o carro, uma linha da Claro, a central multimídia ela também tem indicação de trânsito em tempo real. É como se você tivesse um Waze no mapa da própria central multimídia. Mas existem mais coisas aqui, como por exemplo a possibilidade de você distribuir internet de alta velocidade
para até 7 dispositivos aqui dentro do carro. Então ele tem uma rede Wi-Fi que permite que você conecte dispositivos. E olha, essa central também funciona como um hotspot. Se você estiver num lugar onde você não tem boa conexão de internet, você consegue usar ela para conectar outros aparelhos até mesmo a uma distância de 15 metros do carro. Então isso é uma diferença bem importante dessa central multimídia. E tem mais coisas aqui, né? Porque ela possui ali 2 portas USBs. E o detalhe é que ela consegue gerenciar muito bem essas 2 portas. Inclusive, eu já tenho aqui um smartphone conectado por cabo que tem aqui justamente o Android Auto, e a gente também pode fazer a conexão com o Apple CarPlay. E o detalhe interessante é que a central é inteligente o suficiente para gerenciar 2 conexões simultâneas. Então, se eu tiver com esse aparelho aqui conectado via porta USB e precisar alternar rapidamente para outro dispositivo que esteja conectado no Bluetooth, eu consigo fazer isso de maneira bastante simples e rápida. Então, essa central ela permite fazer isso também. Isso é uma coisa que normalmente a gente não encontra no mercado. Outro recurso que a gente tem aqui que é bem interessante é a possibilidade de instalar aplicativos na central. Nesse momento a Chevrolet só tem um aplicativo disponível, então a gente consegue ver aqui no menu aplicativo quais são os aplicativos disponíveis. No caso aqui nós já temos instalado o The Weather Channel, que é um aplicativo que mostra aí a previsão do tempo em várias cidades e até mesmo no local onde você está. E ele utiliza justamente essa conexão embarcada do carro para poder fazer todas as atualizações em matéria de previsão de tempo e como está a situação do clima. E como a gente está vendo, ela é muito fácil de ser operada, né? Então você tem aqui um botão físico para você ir para a home da central. Você consegue rolar facilmente aqui entre as 3 principais telas. Uma delas você tem ali o atalho do mapa GPS, a fonte de áudio que você está utilizando e o celular que está conectado, no caso aqui por Android Auto, mas se você tiver conectado por Bluetooth, ele também vai aparecer nessa função. Aí você tem os outros menus da central, onde você consegue, por exemplo, configurar diversas coisas, como até mesmo conectar essa central multimídia numa rede Wi-Fi da sua residência se você precisar. E você ainda tem outros recursos aqui, como por exemplo, você tem a conexão do serviço OnStar. Pela central multimídia, você consegue fazer a conexão com o assistente do OnStar. E aí você tem 2 situações. Ou você pode fazer um acesso para um caso de emergência, então por exemplo, se você se envolveu num acidente ou coisa do tipo, você tem uma central de emergência para chamar, ou você tem uma outra central onde você pode chamar para coisas mais corriqueiras, né? Pedir alguma informação, pedir uma dica de um determinado restaurante numa região, pedir para a central mandar um determinado destino diretamente para o GPS da central, ou seja, você tem essas opções que você consegue fazer a gestão. Então, essa central do Chevrolet Cruze aqui na versão Premier é efetivamente uma das melhores centrais multimídias que existe no mercado por todos esses recursos que estão disponíveis e mais do que tudo isso, a facilidade de utilização que você tem. E até mesmo se você precisar, você consegue criar perfis diferentes, ou seja, se várias pessoas utilizam o carro, você cria perfis para cada uma das pessoas, onde a central vai respeitar as configurações de cada uma delas. Então não tem perigo de você entrar no carro e os ajustes da central estarem totalmente diferentes porque alguém entrou e modificou. Com o seu perfil, ela consegue ficar ajustada exatamente para as suas preferências. Dessa forma, mais uma vez, afirmo para vocês que essa daqui é uma das melhores centrais multimídias que a gente encontra no mercado brasileiro, não só na categoria de cruze, mas também carros às vezes de categoria superior. Hora da gente dirigir aqui o Chevrolet Cruze, mas antes eu quero dar uma dica muito legal. A gente tem sistema de chave presencial aqui para dar partida para o botão. Agora, e se você quiser colocar o carro na posição de ignição sem ligar o carro, que é aquela posição que alguns chamam de posição de óleo, como é que você faz? Se você apertar uma vez aqui o botão de partida, ele vai dar essa mensagem e não vai ligar o carro. Se você pisar no freio, ele vai dar a partida. Então como é que a gente faz? Você pega, aperta o botão de ignição sem pisar no freio e segura ele por alguns instantes. E aqui você já entra na posição de ignição. Para que serve essa posição de ignição sem dar a partida? Bom, para várias coisas. E eu já vou aproveitar e vou mostrar aqui o computador de bordo para vocês. Você consegue acessar todas as informações, que por sinal é bastante completo. Então você tem aí o menu principal de velocidade e autonomia.
E aqui você tem outras informações, como velocímetro, computador de bordo com consumo, você tem aqui a autonomia do tanque, consumo instantâneo, tempo de vida útil do óleo, pressão dos pneus, velocidade média, distância do carro da frente, que a gente vai explicar isso com o carro andando, assistência de motorista. E eu cheguei num menu que eu queria mostrar para vocês, o voltímetro da bateria. Pessoal, a gente sabe que quando um carro está com a bateria boa, na posição de descanso dela, sem o motor estar funcionando, ele tem que ter uma tensão acima de 12 volts. Se tiver abaixo de 12 volts, muito provavelmente essa bateria já está perto da hora de troca ou precisa ser imediatamente trocada. E aqui, como vocês estão vendo, olha só, a bateria está lá com 12,5 volts, ou seja, indica que a bateria está boa. Então é justamente para isso uma das coisas que funciona essa posição de ignição. Aí você tem mais ajustes aqui do computador de bordo, histórico de consumo, aqui você tem o consumo instantâneo quando o carro está sendo dirigido, aqui se você tiver alguma fonte de áudio você vai conseguir controlar ela por aqui, informações do GPS, informações do telefone e várias configurações que você pode fazer aqui do computador de bordo nesse último menu. Então você tem aqui a opção para você escolher a forma das unidades de medidas, você tem aqui as informações que você pode ter ali na função do computador de bordo, tá vendo que tem algumas aqui, ó, cronômetro, vou habilitar agora que estava desabilitado. Você também tem aqui opções da página inicial para você ver os itens que você quer exibir, se você quer ou não programar um alerta de velocidade do carro, carga do pneu, ou seja, você consegue configurar uma série de coisas. Dessa forma, a gente pode dizer aqui que o Chevrolet Cruze tem um dos melhores computadores de bordo da categoria aí de veículos médios do mercado brasileiro. Bom, vamos dar a partida, que agora é hora de a gente dirigir aqui o carro. O ar-condicionado desse carro aqui é digital e automático, mas aqui tem um pênalti, né, porque ele é de simples zona. Então tem muitos carros aí nesse segmento que a gente já viu o ar-condicionado de dupla zona, né? Então isso aí pode ser aí até uma questão de melhoria para a Chevrolet em algum momento. Bom, pois bem, vou me engatar ré aqui. A câmera de ré, como vocês estão vendo, ela tem uma boa resolução, ó. Esse barulho que vocês estão escutando é o sensor de estacionamento dianteiro, porque esse carro aqui, como tem Park Assist, ele tem sensor dianteiro, traseiro e laterais. Eu desliguei aqui o sensor para não ficar acusando, mas a gente consegue ver ali a câmera de ré, que inclusive, ó, tem linha de guia dinâmica e te dá a opção, né, de você desligar a linha de guia ou ligar a linha de guia. Mas faltou aqui aqueles modos de visão, principalmente aquele modo mais angular. De toda forma, vamos ligar aqui o sensor, direção com assistência elétrica, bastante leve, e vamos fazer aqui a nossa manobra. A gente vê que essa tela aqui tem uma resolução muito boa, né, pessoal? Opa, o freio de mão estava um pouquinho puxado aqui. E ela tem uma resolução muito boa, né? Então até é melhor do que alguns outros carros da Chevrolet essa câmera de ré aqui. E a gente consegue ver, ó, o sensor de estacionamento funciona muito bem, e um negócio legal da Chevrolet é esse triângulo, né? Que ele pode colocar o triângulo amarelinho e o vermelho quando você está bem próximo do obstáculo. Agora, vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. A gente já explicou várias vezes por que faz esse teste no canal, mas sempre lembrando que o objetivo aqui é ver o limite do carro, né? A gente sabe que não é para passar na lombada 30 por hora e muito menos passar em cima de tachão, mas o que a gente faz é tentar ver como é que fica a suspensão, isolamento acústico e outras coisas do tipo. Então vamos lá, vamos ver primeiro aqui o tachão, vamos ver como é que é a suspensão do Cruze, Sport 6 no caso. Olha, vou dizer para vocês, pessoal, que é uma suspensão que tende a ser mais macia, tá? Principalmente quando a gente compara aí, por exemplo, com um carro da Honda, o Civic, né? A gente vê que a gente tem uma suspensão aqui mais macia. E eu vou dizer para vocês que o isolamento acústico aqui é bem legal, tá? Muito bom mesmo. Agora, no teste de lombada, a gente já conhece o Cruze de outros carnavais, né? Então a gente tem aqui aquele defletorzinho de ar na frente do carro, que ele tem uma tendência muito grande em raspar. Vamos ver aqui se vai acontecer isso, mas eu acho que vai. Vamos lá, 30 por hora. Olha, na primeira lombada não raspou. Então na primeira lombada passou sem raspar. Vamos ver na segunda se ele vai conseguir repetir aí a proeza. A gente sabe que a frente do Cruze não é muito alta, né? Ela é um pouquinho baixa. Vamos lá? Na segunda lombada aí a gente já vê que ele raspa, né? Então, apesar da suspensão ser macia, confortável, você precisa tomar um pouquinho de cuidado aí nos obstáculos para não ter nenhuma surpresa desagradável. Agora vamos ver aqui no piso desnivelado, conforto. E vou dizer para você que é conforto de carro de categoria premium, tá?
aqueles carros importados, caros, que a gente testa aqui no canal, a gente tem aqui uma suspensão muito parecida em matéria de conforto, tá? Então isso realmente gera bastante conforto aí do modelo, né? Agora vamos ver aqui a última lombada, vamos passar devagarzinho para não ter perigo aqui dela bater ou raspar. Mas a gente vê que o carro é bastante confortável. E isso é um dos diferenciais aí do Chevrolet Cruze, né? Um hatchback médio consegue ser muito melhor do que os hatchbacks compactos nesse quesito. E só temos esse hoje no mercado brasileiro. Vamos na categoria de hatchback médio, tá, pessoal? Vamos aqui para nossa manobra de fim de rua. Vamos conferir aqui com o espelho do lado direito. Ó, estamos alinhados com a guia. E vamos lá para nossa manobra, né? Vamos ver aqui como é que o carro se comporta. Vamos lá. Parar aqui no nosso ponto de referência. Uma volta completa e meia do volante. Vamos até encostar o pneu na guia. Aí, encostou o pneu e eu vou dizer para vocês, ó, o carro virou mais aqui que os 90 graus. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar o volante. Sensor de estacionamento, como vocês estão vendo aí, funciona muito bem. E olha, praticamente alinhado com a rua, pouquinho deslocado para a esquerda, que mostra que manobrar o carro vai ser bastante tranquilo. E realmente né? A gente vê com os sensores dianteiros e traseiros, essa câmera de ré com a linha de guia, o carro é muito bom. Então, o único senão desse carro, só tem um, é a suspensão ali na frente, que é um pouquinho baixa, né? Então, lombada, valeta e buraco, você vai ter um pouquinho de problema. Agora, é um carro muito confortável em matéria de suspensão, tem um ótimo isolamento acústico, volante leve para fazer manobra e no caso aqui da versão Premier, todas as assistências que você precisa, ainda mais que tenha o auxílio de estacionamento, né? Que ajuda a colocar o carro em vagas de rua e vagas de shopping também. Moral da história, nesse quesito, Cruze vai muito bem e melhor do que qualquer outro hatchback compacto do mercado brasileiro. Bora pegar aqui rodovia, pessoal. Lembrando que esse carro tem luz de rodagem diurna em LED, né? Hoje só é importante e necessário para você não tomar multa em estradas de pista simples com duas mãos, né? Fora isso, você não precisa ligar o farol, mas de qualquer forma é um elemento importante de segurança. Ponto importante no Chevrolet Cruze é esse conjunto desse motor 1.4 litro turbo com essa transmissão automática. Eles casam muito bem. Você consegue ver aqui que você tem boa disponibilidade de torque. Então, ó, estamos ali com um pouco mais que 40 km por hora. Você dá um toquinho no acelerador. Olha como você tem uma resposta rápida, né? Você não vê que o carro... Você percebe que o carro é efetivamente ligeiro. Ele não é lento, ele não é pesado. Então, esse motor entrega uma boa disponibilidade do torque em baixa rotação e isso deixa a condução bastante agradável mesmo. Aliás, esse é um destaque do Chevrolet Cruze, tá? A gente já fez vários comparativos no canal desse carro com carros de motores 2.0 aspirado. A gente sempre viu uma superioridade muito grande do Cruze em relação aos aspirados e uma performance também muito boa mesmo quando você compara com outros motores aí turboalimentados. Vamos já aproveitar aqui para fazer a nossa velocidade em função de rotação. Vamos estabilizar aqui em 100 km por hora, até vou colocar aqui no velocímetro digital para ficar melhor para a gente poder ver. E olha só, 100 km por hora, sexta marcha, menos de 2.000 giros. Diria ali 1.900, 1.800 giros. Vamos acelerar para 120. Você vê que o carro tem uma boa resposta, nem precisou trocar de marcha e ele já está respondendo muito bem. 120 por hora, a gente tem ali provavelmente 2.100, 2.200 giros, talvez 2.100 giros, o que mostra que é um giro bem baixo, né? Isso aqui ajuda a economizar combustível e também a reduzir o ruído aqui dentro da cabine. Bora testar aqui agora a arrancada de 0 a 100 do Chevrolet Cruze. Inclusive vamos ligar aqui a nossa câmera de precisão e vamos fazer aqui o teste com o Cruze, obviamente no modo normal do câmbio, porque esse carro não tem modo Sport, né? Então tem que ser no modo normal. Vamos fazer a nossa largada estolada, vamos ver como é que ele se comporta. Vamos lá. Estolando o carro e... a saída não é tão brusca, mas depois que o turbo entra, a gente consegue ver uma boa disposição aí do conjunto. E olha só, conseguimos aqui um número bom, 9,84 segundos. Vamos repetir a aceleração, só que agora eu vou desligar o controle de estabilidade do carro.
Agora, pessoal, para a gente sair com o máximo de tração possível aqui no Chevrolet Cruze, o que eu vou fazer? Eu vou desligar não só o controle de tração. Quando você aperta uma vez, ele desliga o controle de tração. Agora, quando você aperta o botão e segura por alguns instantes, o que ele faz? Ele vai desligar também o programa de estabilidade, ou seja, ele vai deixar o carro entregar tudo que pode na roda. Então vamos agora de novo repetir a nossa largada estolada e vamos ver se a gente consegue baixar o tempo aqui do Cruze no 0 a 100. Vamos lá. Estolando o carro. Aí. Aqui a gente já vê que o pneu já sai cantando de outra forma, né? E efetivamente a gente conseguiu baixar aqui um pouco tempo, olha só. Foi para 9,68 aí o 0 a 100 do carro, que mostra que ele tem uma performance muito boa. Bora fazer o nosso teste de retomada de velocidade. Vamos reduzir aqui para 60 e vamos pisar tudo até 120. Vamos ver como é que o carro vai responder, ó. 60 por hora. Agora vamos pisar tudo. A gente vê que a resposta do câmbio é bem ágil. 90, 100, 110, 120. Como vocês conseguem ver, esse conjunto aqui do Cruze é verdadeiramente eficiente e eu vou dizer para vocês, um dos melhores carros aí nessa categoria de produtos médios do mercado brasileiro em matéria de performance. O Chevrolet Cruze tem alguns assistentes de condução e um deles é o alerta de colisão frontal. Mas antes de falar desse alerta, eu vou colocar aqui num menu do computador de bordo que ele mede a distância em relação ao veículo da frente. Óbvio que essa distância que ele está dando em segundos é sempre relativo à velocidade que você está, ou seja, a 80 km por hora agora eu levaria 2,1 segundos para chegar no veículo da frente, considerando o mesmo ponto da rodovia. Ou seja, ele vai sempre calcular baseado na informação que ele pega aqui da câmera que ele tem ali no para-brisa. E aqui você consegue saber se você está muito próximo ou não do veículo da frente. Então, por exemplo, agora aqui nós temos uma distância de 1,9 segundos. Vocês estão vendo ali que a gente tem um carrinho, um verdinho do lado esquerdo, que mostra que a distância é uma distância segura. Agora, olha o que acontece quando eu me aproximo de forma suave em relação ao veículo da frente. Ó, ele está dizendo que agora a distância é de 0,9, 0,8 e agora ele está colocando ali que é uma distância perigosa. Por quê? Porque ele já colocou o carrinho ali em amarelo. Então, isso aqui é muito útil, principalmente para você saber se você está mantendo ou não uma distância segura em relação ao veículo que vai à sua frente. Agora, independente se você está nesse menu ou não de auxílio, você tem um alerta de colisão frontal, que aí quando você se aproxima de forma muito rápida do carro que vai à sua frente, ele te dá um alerta. E você consegue escolher com o botão aqui no volante como você quer o aviso, se você quer ele mais antecipado, normal ou mais tardio. Eu vou colocar aqui no mais antecipado e vamos repetir o teste em relação ao caminhão. Vamos acelerar de forma perigosa em relação ao caminhão. Olha aí, ele já deu o alerta sonoro e até mesmo piscou os LEDs no campo visual do motorista, para realmente chamar a atenção e mostrar que existe um risco de aproximação em relação ao veículo que vai à sua frente. Outro recurso que esse carro tem é o sistema de permanência de faixa, né? Então nós temos até aqui um menu específico no computador de bordo, que é esse aqui. Para você ligar o sistema, nós temos um botão aqui na frente da alavanca de câmbio. Quando você aciona ele dá a informação ali e a partir do momento que ele mostra as faixas verdinhas, significa que ele está conseguindo ler as faixas de rolamento. Então o que eu vou fazer agora? Vamos forçar o carro aqui para fora da faixa. Olha só. Ele deixa a faixa laranja e faz a atuação no volante para trazer o carro para o centro da faixa de rolamento. Vamos repetir de novo o teste. Novamente, você pode ver que ele fez a correção e colocou aí o veículo no centro da faixa. Lembrando que esse sistema, pessoal, ele não funciona aí indefinidamente. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou deixar ele funcionar até o momento dele reclamar. Olha só, o carro está saindo um pouquinho aqui para a direita. E ó, nesse momento ele não conseguiu fazer a leitura de faixa. Isso às vezes pode acontecer, porque ele depende de uma boa sinalização do piso para saber que a faixa de rolamento está ali. Então às vezes o sistema não é 100% eficiente. Mas vamos novamente repetir. Lembrando que ele funciona a partir de uma determinada velocidade que é de 70 km por hora. Abaixo de 70 km ele não funciona. Então, vamos deixar ele fazer a leitura da faixa.
Pronto, já conseguiu fazer a leitura da faixa e vamos de novo. Olha aí, fez a correção, mantendo o carro no centro da faixa. E agora ele já reclamou, pedindo para que coloque a mão no volante. Ou seja, é um sistema de auxílio à condução, não é um sistema para assistência de condução, ou seja, não é para você dirigir e contar com isso. Apenas quando o motorista está um pouco distraído e que o carro vai sair aí da faixa sem dar a sinalização, ele avisa você e traz o carro para o centro da faixa. Outro recurso que a gente pode destacar aqui é que esse carro tem o controle de cruzeiro convencional, muita gente chama aí de piloto automático. Mas ele também tem aqui o limitador de velocidade, que você consegue programar uma velocidade máxima. No caso aqui eu vou programar 120 km por hora, que é o que essa rodovia permite. E aí o que acontece? Você vai poder acelerar o carro livremente. Quando ele chegar na velocidade que você programou, ele corta o acelerador para manter justamente aquela velocidade. Agora detalhe, se você estiver numa situação de emergência ou de urgência, que você precisa ultrapassar um carro, né? Você não pode ficar com o limitador ativo. Se você der um kickdown nessa situação, ou seja, pé no fundo, vamos primeiro chegar aqui na velocidade de 120, ó, tô acelerando progressivamente, eu vou deixar ele cortar a velocidade, pronto, já limitou. Então, agora, deu uma emergência e eu preciso acelerar o carro, o que eu faço? É só pisar no fundo, que ele corta o limitador, indica que você passou da velocidade, mas ele dá a potência. Mas isso só acontece quando você efetivamente dá pé no fundo. Caso contrário, ele mantém o limitador na velocidade que você escolheu. E para a gente fechar essa parte de condução aqui na estrada, dirigibilidade do Chevrolet Cruze. Assim como acontece na área urbana, aqui também temos um carro exemplar em matéria de conforto. Eu diria que ele fica entre os mais confortáveis aí do segmento. Temos um bom isolamento acústico, uma suspensão bastante macia e com esses assistentes à condução aqui também deixam a viagem muito mais agradável. Então o que a gente percebe é que nós temos um carro muito bom para viajar, bastante suave ao rodar e que não decepciona quando você precisa ter desempenho. E mais uma vez contamos aí com a Multiclass Corretora de Seguros, nossa parceira da cidade de Sorocaba, para ter uma ideia de como é que fica o seguro aqui do Chevrolet Cruze Sport 6. Sempre lembrando que o valor do seguro você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao automóvel. Portanto, mudou o perfil do utilizador, o valor do seguro também muda. E olha só, várias seguradoras toparam fazer aqui o seguro desse carro. A melhor condição foi o seguinte: preço de seguro R$ 3.400, com uma franquia de R$ 3.600. Também tem aquela opção da franquia reduzida em 50%. Aí no caso ela cairia para R$ 1.800 e o seguro subiria aí para praticamente R$ 4.000. O que a gente pode dizer aqui é que efetivamente o preço do seguro não é um impeditivo aqui para você ter o Chevrolet Cruze Sport 6. E depois de tudo isso que a gente viu aqui no vídeo, qual é o meu veredito a respeito do Chevrolet Cruze Sport 6, em especial aqui nessa versão Premier? Como vocês viram, eu apontei aí algumas deficiências que esse carro tem e até mesmo algumas potenciais melhorias. Mas o meu veredito é o seguinte: eu, Jorge Augusto, certamente colocaria esse carro aqui na minha garagem. E mesmo com a possibilidade dele ser descontinuado num tempo relativamente próximo. E por que eu digo isso? Pessoal, carro não é investimento, tá? Com raríssimas exceções de carros de categoria super premium ou carros antigos, clássicos e raros, carro você compra para ter prazer com ele. Ele é um bem de consumo e aí você não vai ganhar dinheiro com o carro. Então você está pensando em ganhar dinheiro com o carro, você está comprando a coisa errada. Vai comprar imóvel, vai investir em ações ou qualquer outra coisa do tipo. Carro é para dar prazer para o seu dono. E nesse sentido eu vou dizer para vocês que esse carro aqui é muito bom naquilo que diz respeito a conforto ao dirigir, tem um bom desempenho e uma excelente tecnologia embarcada. E eu vou dizer mais ainda. Eu mesmo e muita gente vai sentir saudade se esse carro aqui sair de linha. Afinal de contas, o mercado aí hoje foi dominado pelos SUVs, que aqui no Brasil não é Sport and Utility Vehicle, aqui é Shopping Utility Vehicle, né? Aqueles carros altinhos muito legais aí para você acessar as rampas de shopping center. O que é uma pena, porque uma dirigibilidade de um hatchback médio é uma coisa que só quem gosta e dirige carro sabe o que é. Então dessa forma eu digo, vale sim a pena ter um
Chevrolet Cruze não pelo investimento no dinheiro, mas pelo prazer que ele te proporciona. E a gente sabe que aqui tem uma mecânica que eu vou dizer para vocês. Não é uma mecânica ultra confiável, mas é um carro que você pode comprar e ficar perfeitamente 5 anos sem te dar muito problema. Dessa forma, eu recomendo sim a compra de um Chevrolet Cruze Sport 6 com toda essa tecnologia e essa performance que vocês conferiram aqui no vídeo.